Pessoal, Jesus morreu por todos. Acompanhe esse debate entre o professor Kaique Slumial e pastor Isaac Pereira, que debaterão referente a este tema. Professor Kaique, que defenderá que Jesus morreu por todos, e no contraponto, pastor Isaac Pereira defenderá que Jesus não morreu por todos. Acompanhe este debate e deixe suas opiniões nos comentários. E nós vamos começar com o professor Kaique. Professor, como é que o irmão responde a nossa pergunta? Bem, no que tange à expiação, nós concordamos a respeito da natureza, porém discordamos no que se refere à extensão. E eu pretendo defender aqui ao longo do debate que Jesus morreu por todos e cada um dos homens. É bem verdade que nós temos textos como João 10,15, que diz que Jesus morre pelas ovelhas, João 15,3, que ele morre pelos amigos, Efésios 5,25, que diz que ele morre pela igreja. Porém, o advérbio grego monos, somente, apenas, não aparece em nenhum desses textos, aliás, não aparece em qualquer texto bíblico. Muito pelo contrário. Jesus Cristo morreu também por ímpios, Romanos 5,6. Ele resgatou falsos mestres, 2 Pedro 2,1. E ele morreu por todo mundo, 1 João capítulo 2, verso 2. Paralelo a isso, poderíamos citar ainda outros muitos textos, como João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 3,16, Romanos capítulo 3, dos versos 22 a 25, Romanos 5,18, Romanos 11,32, 1 Timóteo 2, de 4 a 6, 1 Timóteo 4,10, Tito 2,11, Hebreus 2,9, enfim. São inúmeros os textos que mostram de forma clara e cristalina, sem muito esforço exegético, que Jesus morreu por todos e cada um dos homens. Entretanto, é importante que se diga que expiação universal não é necessariamente universalismo, tá? A expiação ela foi obtida para todos, entretanto, ela é eficaz ou aplicada na vida daqueles que, habilitados pela graça, se arrependem e creem em Cristo. Então, ao longo do debate, procurarei defender que a expiação ela é ilimitada. Tá, mas eficaz só para alguns? Então, os que creem, os eleitos, como é que o irmão ia divergir nesse aspecto aí? 1 Timóteo 4,10 diz que ele é salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Que ele é salvador de todos diz respeito à providência, certo, tá? Certo. Então ela foi obtida para todos. Providenciada para todos. Só que nesse caso, há uma intenção de fato de Deus de provisionar salvação para todos. Ocorre que ela se torna eficaz na vida daqueles que, habilitados pela graça, se arrependem e creem em Jesus. Então, nesse sentido, ela é aplicada na vida daqueles que se arrependem e creem. Depois a gente vai voltar a esse conceito, porque eu também quero ouvir como é que o Isaac faz essa distinção aí. Porque se eu não estou enganado, acho que é o Sproul que trabalha com esse conceito também, né, de expiação eficaz, não sei direito, um calvinista, né? Bom, vamos lá, calma. Ao longo do debate a gente... Vamos entender. Vamos lá, Isaac, quero te ouvir também, por favor. Tem sim, Zeca, alguns que são chamados de calvinistas de 4 pontos, né? Que são os adeptos do amiraldismo, que admitem aí o universalismo hipotético, que é justamente o que o professor ali está defendendo, que é a possibilidade de salvação de todos, mas a eficácia apenas para os eleitos. Contudo, Zeca, eu quero... ainda bem que você mencionou a chave bíblica para entender esses textos todos. Quando nós lemos todos, especialmente no Novo Testamento, e quando se trata de salvação, nós devemos fazer a exegese desses textos, primeiro, à luz dos seus contextos, e segundo, à luz do ensino geral do Novo Testamento, que é a salvação, ela agora está expandida, ou ela é oferecida a todo o mundo. Ela alcança agora não só mais judeus, ela alcança os gentios. Então, quando o Novo Testamento trata, especialmente, o livro de Atos vai falar sobre isso, de a salvação, agora ela é para todo o mundo. No Antigo Testamento, a salvação estava restrita ao povo de Israel. Por mais que nós tivéssemos ali pessoas, os ninivitas, por exemplo, a prostituta Raabe, e pessoas ali orbitando a salvação que havia somente em Israel, no Deus de Israel e na fé
do Messias que viria de Israel, a salvação agora ela é propagada aos quatro cantos da terra. Então, quando nós lemos esses textos todos, a palavra todos, nós devemos ter isso em mente, que é o objetivo, é uma crescente que nós vemos ao longo dos evangelhos, Jesus vindo para os seus o rejeitando, os seus aqui os judeus, né? Os seus o rejeitando, agora a salvação sendo ampliada ali para os gentios. Nós vemos isso acontecendo nos evangelhos, no livro de Atos, aos montões, essa crescente, o evangelho sendo propagado ali na Judéia, em Samaria, os confins da terra, e terminando com Paulo em Roma. Isso é o que nós observamos. E nas epístolas paulinas e gerais, esse ensino é divulgado já com essa palavra, todos. Então, Jesus morreu por todos, no sentido de que Jesus morreu por judeus e por gentios. Agora a salvação é ampliada a todos. A questão é que, antes de olhar cada texto, o pastor ali mencionou, não precisa fazer exegese, muito esforço exegético, mas a gente precisa se ater a essas questões todas que nos levam a pensar. Quando nós falamos expiação, o que é expiação? É Deus tirar, Jesus, a morte de Jesus gerou expiação. Isso todos nós concordamos. Arminianos ou calvinistas, todos nós concordamos. Todo crente concorda que a morte de Jesus serviu. Um dos propósitos da morte de Jesus era a expiação dos pecados, que era retirar de nós a culpa e colocar em Cristo. Agora nós não temos mais a culpa do pecado, nós que cremos no Filho que expiou os nossos pecados, nós não carregamos mais essa culpa, estamos justificados diante de Deus. Essa expiação, ela não pode ser universal. Ela não pode ser para todos, porque senão nós admitiríamos que Jesus expiou o pecado do mundo inteiro, de todas as pessoas sem exceção. E, consequentemente, todos estariam salvos. Exatamente. Consequentemente, todas as pessoas, a culpa de todas as pessoas estaria ali anulado, estaria sobre Jesus e tudo mais e tal. Nós devemos olhar e não romantizar muito esse termo, porque eu tenho irmãos, na minha igreja inclusive, que olham para esse termo e com uma certa relutância. E é normal. É normal. Pô, Jesus não morreu por todos, tem os textos lá e a gente vê claramente e tal. O problema, mais uma vez aqui, além de lógico, é teológico, que você mencionou. A expiação tira pecados. Se a expiação tirou pecados do mundo inteiro, aí entramos numa enrascada teológica. E o que não é verdade, de acordo com a Bíblia. A morte de Cristo também gerou propiciação. Ou seja, todas as pessoas estão ali propicia, né? A morte de Jesus propicia pecadores a Deus, ou seja, Deus não mais está irado contra esses. Mas a Bíblia diz, lá em João 3,36, que aquele que rejeita o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Então, existe aí umas questões que nós devemos enfrentar quando olhamos para essa questão de Jesus morreu por todos. Eu entendo que é difícil, mas à luz desse problema que eu estou apresentando aqui e de textos que o próprio pastor mencionou ali, nós vemos, e o fato é uma inferência tola, o fato de não conter apenas, é uma inferência, não combina muito bem. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Vós, no mesmo texto diz, vocês, fariseus, vocês não são minhas ovelhas. Jesus veio para dar sua vida em resgate de muitos. O sangue de Jesus foi derramado em favor de muitos. Em Tito 2,14, olha só que interessante, Zé. Em Tito 2,14, o pessoal menciona um 11, que é a salvação, a expiação ilimitada. Aí. Mas o problema é que em Tito 2,14, a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, veio para purificar um povo exclusivamente seu. Então gera um outro questionamento. Jesus veio para morrer por um povo indefinido, para salvar pessoas indefinidas, ou ele veio para salvar, purificar e morreu, e essa morte expiou os pecados desse povo exclusivamente seu. Tanto arminianos quanto calvinistas creem na predestinação.
E é um tema claro na Bíblia, vai alterar aí o modo como essa predestinação se dá. Mas ambos creem na predestinação, na eleição, segundo Efésios 1. Então, se Deus elegeu pessoas lá, desde antes da fundação do mundo, ele estava olhando para essas pessoas, tinha essas pessoas em mente, quando mandou seu filho morrer na cruz por nós. Então, fazer o sacrifício de Cristo, ter esse poder imenso, é o que digo, não podemos romantizar, quem vai limitar a mão de Deus, quem vai limitar o poder de Deus, não é isso, irmãos, não é isso. São questões teológicas que precisam aí se adequar, nós devemos nos adequar a elas. Então, pensando nessas pessoas, foi que Jesus derramou o seu sangue. Nessas pessoas que ele elegeu antes da fundação do mundo, para separar um povo exclusivamente seu, e não para possibilitar a salvação a quem quer que seja. Nós vamos continuar aqui, porque o Isaac falava, o Kaique já mexia ali, já... Que ele falou muitas coisas, e aí conforme ele ia falando, ia para os textos, mas... vai ter pano para manga. Kaique, vou devolver a palavra ao irmão aí para ter seus comentários em cima da fala do pastor Isaac, por favor. Perfeito. Me permita apenas tecer um comentário em cima da fala do pastor no que se refere à questão do todos, né? E eu costumo dizer que o todos, na perspectiva calvinista, com todo respeito, é claro, ele é utilizado quando convém. Por exemplo, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ali é todos. Romanos 5:12, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aqui eles vão concordar conosco que de fato são todos os homens, sem exceção. Mas quando nós chegamos em Romanos capítulo 11, verso de número 32, aí parece que as coisas mudam um pouco. Diz assim o texto: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Até aqui tudo certo. Só que a parte B do verso é que eles não concordam, que diz, para com todos usar de misericórdia. Ou seja, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3:23. Romanos 5:12, todos são pecadores. Mas aqui, em Romanos 11:32, Deus encerra todos debaixo da desobediência, mas ele não quer usar de misericórdia para com todos. É o que eu disse, o todos é utilizado quando convém. Mas, quando nós olhamos para Romanos, fica difícil para o calvinista não admitir que, de fato, Jesus Cristo morreu por todos e cada um dos homens. Mas a ideia que o pastor mencionou de que a expiação significa a salvação automática, algo nesse sentido, não tem amparo bíblico, uma vez que as Escrituras claramente chamam os pecadores ao arrependimento e crença. Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo, né, tu e a tua casa. Paulo está falando ali ao carcereiro de Filipos. Então, há uma condicional. Por isso que a salvação, ela não é automática pelo simples fato de Cristo ter morrido por um grupo ou por uma determinada pessoa. Porque se assim for, na verdade, é o pastor Isaac que terá que abraçar o universalismo. Uma vez que, segundo de Pedro 2:1, diz que ele resgatou falsos mestres. E o resgatou ali, o verbo que é utilizado, ele tem um sentido redentivo. Ou seja, se Jesus Cristo salva automaticamente todos aqueles por quem ele morreu, logo ele salva não regenerados, falsos mestres, como 2 de Pedro 2:1. Por isso eu gostaria de entender como que concilia essa aparente tensão entre a salvação automática mediante a morte substituta de Cristo e o fato de que ele morreu por ímpios, também Romanos 5:6, e por falsos mestres. Boa. Vamos lá, pastor Isaac, por favor. João 10, versículo 28, diz assim, e 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. O arminiano precisa entender a questão da eleição também, para poder fechar aí esse looping aí, esses 5 pontos. Por quê? Quando nós falamos que Jesus separou um povo exclusivamente seu, morreu por esse povo, nós cremos, entendemos à luz da Escritura e cremos que esses eleitos um dia se arrependerão, um dia crerão, e isso acontecerá inevitavelmente. Pode haver uma resistência temporária, como houve com Paulo, por exemplo?
O texto de Atos diz, é inútil Paulo recalcitrar contra os aguilhões, falando que Paulo resistia ao chamado. Pode. Mas, inevitavelmente, a eleição diz, as pessoas foram escolhidas por Deus, sem mérito algum, sem olhar qualquer ação que elas tenham feito, senão a salvação seria por obras. Deus as escolheu, isso é graça, isso é o conceito de graça. Nós recebemos algo de Deus sem nada que possamos dar de volta, a contrapartida, nada. Deus olhou e nos escolheu para a salvação. E esses eleitos, inevitavelmente, em sua vida, no desígnio de Deus, vão se arrepender e vão exercer a fé. Tanto é que, quando nós olhamos para Romanos 11, vemos ali a ordem da salvação e o texto mostrando que Deus glorificou ali, trazendo o texto já no passado, como se fosse algo certo, um aoristo, trazendo como se fosse algo certo, dando essa ideia, Deus chamou, Deus predestinou, Deus chamou, Deus justificou e Deus glorificou. Mostrando, com relação aos eleitos, aos predestinados, tudo isso daqui vai acontecer. Tudo isso daqui vai acontecer. Então, ao entender a eleição dessa forma, eu posso entender, não que a pessoa já esteja salva, quando ela nasce, antes dela exercer a fé, ela já está salva. Não, ela está predestinada, ela está eleita. Isso sim, ela nasceu eleita, predestinada à salvação em Cristo. Um dia ela vai ouvir a mensagem do Evangelho, a Deus no seu desígnio, no seu propósito. Um dia essa pessoa vai ouvir a verdade do Evangelho e vai crer em Jesus Cristo como seu Salvador. É assim que a Bíblia mostra com relação aos eleitos. Então, não é que a pessoa, ela é salva e ela vai desfrutar da graça, né, dos efeitos da graça, dos meios da graça, vai desfrutar a partir do momento em que se arrepende. Essa doutrina, não sei se é familiar aos arminianos, mas dentro do calvinismo, ela não é a perseverança dos santos. Perseverança dos santos é algo diferente. É relação à pós-conversão, que o crente não vai perder a salvação, né? Mas é o que nós falamos da preservação dos santos, no sentido de que os seus eleitos, Deus vai preservar até que eles creiam, até que eles manifestem a fé. Então, aquele espantalho que você ouve aí muitas vezes, essa pessoa era eleita e morreu sem a fé em Cristo. Essa pessoa não existe, é um espantalho para tentar diminuir o argumento. O eleito, ele vai, inevitavelmente, por que é eleito de Deus? Por que foi predestinado para a salvação? Ele vai crer, vai exercer, vai ter fé em Jesus e vai se converter. É isso que acontece. Porque daí não cairia naquela ideia que o Kaique levantou aqui de alguém ser eleito, mas não professar. Exatamente. Fé, né? Alguém que nasceu sem salvo. Arrependimento. Nasceu salvo, morreu. Uma criança, Entendi. por exemplo. A criança é sempre um assunto difícil, né? Mas alguém que, por exemplo, ele é eleito e morreu sem crer em Jesus. Essa pessoa não existe. Não existe. Não existe. Tá, entendi. Bom, eu concordo com o pastor Isaac, que tanto da perspectiva calvinista quanto da arminiana, esses pontos estão interligados, né? A eleição e a expiação, elas estão relacionadas. No entanto, o debate é sobre expiação. E as perguntas que fiz, o pastor, infelizmente, acabou não respondendo, né? Se, de fato, os falsos mestres por quem Cristo morreu e resgatou ali em 2 de Pedro 2:1, eles serão salvos automaticamente, seguindo a premissa lógica que o irmão levantou. Então, o irmão acabou falando sobre eleição. E é importante que se diga também que um texto, antes de ser analisado em termos teológicos, ele precisa ser analisado em termos bíblicos e exegéticos. Ou seja, eu não posso pegar o texto e subordiná-lo à minha corrente teológica. É o contrário que deve ser feito. Eu preciso analisar se aquela perspectiva que eu defendo ela tem base bíblica. E é o que eu disse. Infelizmente, a expiação limitada é um dos pontos mais fracos do calvinismo, uma vez que não se tem uma base bíblica sólida para defender tal crença. Então, infelizmente, o irmão acabou aí não respondendo a pergunta que fiz no que diz respeito
ao fato de que esses falsos mestres, eles são salvos automaticamente, como também os ímpios de Romanos 5,6, eu gostaria de entender isso, né? Porque essa lacuna ela ficou aí, até para que os telespectadores entendam também, porque o irmão ele foi enfático em dizer que se Cristo morre por alguém, logo essa pessoa precisa ser salva, afinal de contas os pecados foram expiados. Como então entender esses textos que eu mencionei há pouco? 2 de Pedro 2,1, Romanos 5,6, como também 1 João 2,2, porque olha só, ele diz assim, que ele é a propiciação dos nossos pecados, mas também do mundo todo. Ele elenca aqui dois grupos, entendeu? Então, existe um grupo de nós, os crentes, os salvos, e também o mundo todo a qual João se refere. Então, por gentileza, se o pastor Isaac puder nos responder, eu agradeceria. Tá te apertando aí, Isaac. Eu geralmente venho para esses debates a fim de apresentar os textos e a explicação calvinista da coisa. Dificilmente eu venho um arminiano apresentar o arminianismo. Mas isso aí eu já estou acostumado. Então, a questão é que... Não entendi. O que foi que o pastor falou? Assim, dificilmente vem um arminiano apresentar o arminianismo ao invés de ficar cutucando, ao invés de ficar diminuindo o calvinismo, por assim dizer. Mas, enfim, não Mas foi o que eu disse, problema. pastor. Nós precisamos ir ao texto antes de considerar Eu não coloco, ao contrário de muitos, eu não coloco a minha visão teológica em cima do texto. Eu retiro a minha visão teológica do texto. Apresentei vários textos aqui, apresentei a explicação deles e retiro a minha visão deles. Mas o senhor disse assim que a expiação limitada decorre da eleição? Normal, assim como os outros pontos também. O calvinismo soteriológico, entende que os 5 pontos são interligados, eles não podem ser desassociados. A pessoa que crê no calvinismo de 4 pontos, eu sei que existem muitos assim, é uma pessoa que tem ali é um tamanco, a pessoa tem fragilidades nos outros pontos. Podem ser fragilidades lógicas? Pode ser. Podem ser fragilidades teológicas? Eu acho que menos, mas mais uma fragilidade lógica, porque muito do que nós tiramos aqui, tanto arminianos quanto calvinistas, observando o texto, lições e sistemas lógicos da nossa mente, o Senhor nos faz entender dessa forma, e criamos esse sistema, né? O calvinismo com seus 5 pontos. Né? Então, a pessoa que crê nos 5 pontos é a pessoa que tem algo mais concreto, algo mais coeso, porque eles são, por assim dizer, interligados e interdependentes. Se eu creio na graça irresistível, que mais uma vez, isso vai refletir na eleição. Ela vai sustentar a expiação. Exatamente, isso vai falar sobre a expiação limitada, sobre até a preservação dos santos. Tudo isso decorre da visão que nós temos acerca de predestinação. A diferença entre arminianos e calvinistas é olhar para os textos, aí eu digo calvinistas e arminianos, aquele arminiano raiz lá, que volta lá atrás, é a dinâmica dessas coisas. Como é que a dinâmica se dá? Por exemplo, o arminiano diz que a predestinação, que ambos creem, é pela graça preveniente. Graça preveniente que Deus dá a pessoa ela poder exercer a fé em Cristo. Então, ela toma essa decisão. É como se fosse uma vivificação temporária, uma vivificação primária para que a pessoa exerça a fé. O calvinista vai dizer não, que era morto em delito e pecado, e morto em delito e pecado não faz nada. Então, tudo isso é apenas a dinâmica como essas coisas se dão, que nós vamos divergir. Mas, muitos arminianos hoje tentam, não estou falando que é o caso do pastor ali, mas muitos arminianos hoje, eu estou fazendo um alerta aqui aos irmãos que estão assistindo, tentam demonizar o calvinismo, e eu ainda não encontrei, mas se tiver também está errado. Calvinista demonizando o arminianismo. Mas porque isso é heresia, e o pastor vai para o inferno, os calvinistas vão para o inferno, os arminianos não creem em Deus. Meus irmãos, esse assunto, mais uma vez, é acerca da dinâmica da salvação. Nós estamos tentando expor aqui, tentando expor com textos a favor de um lado, textos a favor de outro, e para o irmão que está em casa e assistir posteriormente, entender, qual refletir, levar isso ao coração, orar, falar, Senhor, qual
como eu posso ser um servo melhor, como é que eu posso me instruir melhor, servir o Senhor melhor com esse conhecimento que me foi posto aqui. É isso que nós fazemos. Pastor, é assim, eu concordo com o senhor e disse de antemão que os pontos eles estão interligados. Mas a proposta do programa é um tema delimitado, não é qual que é a mecânica da salvação no calvinismo e no arminianismo. Porque se assim for, vai abrir margem para a gente ficar conversando sobre os 5 pontos e acaba que a gente não fala sobre nenhum. Então, se o tema está delimitado, eu simplesmente inquiri o irmão a respeito do texto bíblico que fala sobre o tema, que é expiação limitada ou ilimitada. Então, assim, não é que eu estou atacando, confrontando, nada disso. Eu simplesmente gostaria de entender qual que é o entendimento do irmão no que se refere ao texto, entendeu? Então, assim, se o Zeca colocasse aqui, olha, calvinismo e arminianismo, qual dos dois é mais consistente? Aí nós temos um debate abrangente que abarca os 5 pontos. Agora, quando está limitado, Quer ver um exemplo, eu acredito querido que nós precisamos falar sobre o assunto. Você falou, né, sobre Romanos 5:1, né? Romanos 5:1? Foi, não foi? Romanos 5:1, não falei Romanos 5:1. Qual o texto de Romanos você falou? Romanos 5:18. 5:18. Romanos 3:23, todos os pecados. A questão do todos é o seguinte, é muito claro. 5:18. A questão do todos é muito clara. Já mencionei uma forma como nós podemos entender. Já nós podemos olhar para todos à luz do seu contexto imediato e à luz do entendimento geral da Bíblia. Quando a Bíblia diz que todos pecaram, eu vou entender como todas as pessoas, todos os seres humanos, exceto Jesus, sem exceção. Porque isso é claro, no restante da palavra de Deus mostra isso. Porque se eu entender que há alguém que não peque, esse alguém se tornou semelhante ao Senhor. Esse alguém pode morrer por pecados, por exemplo. Porque Jesus morreu, dentre outros motivos, porque ele era Deus e sem pecado. Diz o texto de Timóteo e Hebreus. Então, eu posso entender dessa forma. Olha só que enrascada nós entramos se nós entendermos sempre todos, como todas as pessoas, sem exceção. Lá em 2 Coríntios 5, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos. Legal. Está aqui, ponto para o arminianismo. Vamos ver. Um morreu por todos, logo todos morreram. Opa! Ponto para o arminianismo, vamos ver. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Todos morreram, evidenciam que o todos desse texto aqui é os crentes para os quais ele está falando. 1 Coríntios 15, versículo 22. Porque assim como em Adão todos morrem, posso crer que esse todos são todas as pessoas sem exceção? Posso e não. Por quê? Porque tem um todos aqui, ele está falando para um povo específico. Porque assim como em Adão, é como se ele estivesse dizendo, todos vocês morrem. Por quê? Porque eu estou colocando esse vocês no texto. Porque ele vai dizer, assim também, todos vocês, não está no texto vocês, serão vivificados em Cristo. Mais uma vez, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos, os dois todos são iguais? Não são iguais. São iguais, mas os todos não são todas as pessoas sem exceção, porque senão eu vou crer que todas as pessoas sem exceção são vivificados em Cristo, isso não é verdade. Então eu tenho que entender, à luz dessas questões todas, da chave bíblica que eu mencionei, e para quem o apóstolo está escrevendo, o autor bíblico está escrevendo, e ver essas nuances, porque assim como em Adão todos vocês morrem, assim também todos vocês, Coríntios, serão vivificados em Cristo. Então, expandir todos, e acabou, assim como em Romanos todos aqui não é todos. Eu sei que esse é um argumento, o calvinismo usa todos ao seu bel prazer. Não é verdade. Nós utilizamos aqui as regras de hermenêuticas e temos textos difíceis, sim. Eu creio que existem textos difíceis. Não posso tapar os meus olhos para isso ou falar que o calvinista tem resposta para tudo. Nenhuma teologia é perfeita, né, pastor? Mas à luz do que nós enxergamos, do texto bíblico, do Novo Testamento, à luz dessa chave bíblica que eu apresentei para os irmãos, olhar para esses textos, todos, dificilmente o objetivo ali quando se fala em salvação, o objetivo do autor bíblico é falar
de salvação para todas as pessoas, sem exceção. É todas as pessoas sem distinção. Esse é o entendimento correto. Certo. Eu concordo com o pastor. Princípio básico da hermenêutica, considerar o texto à luz do seu contexto, né? E só que o exemplo que eu mencionei, Romanos 11:32, nós estamos falando do mesmo autor, na mesma epístola, falando aos mesmos leitores, e ele utiliza o mesmo pronome grego pantas. Ou seja, a abrangência da intenção de Deus de ter misericórdia é equivalente e proporcional à abrangência da pecaminosidade humana. O que eu disse que é claramente indicado pelo pronome grego pantas. Então, óbvio que eu respeito esse princípio basilar da hermenêutica do texto lido à luz do seu contexto, mas Romanos 11:32 é difícil escapar. É difícil escapar, pastor. A gente precisa ver a misericórdia de Deus como uma misericórdia efetiva. Mas eu só queria fazer mais um comentário que o senhor falou um pouco mais que eu. Posso, Zé? Claro, Rapidinho? claro. Essa questão do todos ainda, né, que ela é bem pertinente. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 4 a 6, né, que é outro texto que suscita o debate a respeito do todos, quando Paulo fala ali sobre todos os homens. E geralmente a objeção que é levantada é que não são todos, mas só que se Paulo não quisesse dizer todos os homens ou todos, bastaria que ele usasse no lugar de todos o pronome indefinido alguns, do grego tinis, o que, aliás, ele faz algumas vezes na própria epístola. Capítulo 1, verso 6 e verso 19. Capítulo 4, verso 1, onde ele diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Pronome indefinido, alguns. Se ele quisesse utilizar, ele faria isso. Então, para concluir aqui a minha fala, eu gostaria apenas de citar Spurgeon em seu sermão de 1 Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4, quando ele, de forma bem irônica, tece uma crítica contundente aos seus pares calvinistas que insistem em dizer que esse texto aqui não se refere a todos. Olha o que Spurgeon diz. Todos os homens, dizem eles, isso é, alguns homens, como se o Espírito Santo não pudesse ter dito alguns homens se ele quisesse dizer alguns homens. Todos os homens, dizem eles, isto é, alguns de todos os tipos de homens. Como se o Senhor não pudesse ter dito todos os tipos de homens se ele quisesse dizer isso. O Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, escreveu todos os homens e é inquestionável que ele quer dizer todos os homens. E aí ele diz algo muito interessante que é o seguinte: meu amor à coerência com as minhas próprias opiniões doutrinárias não é grande o suficiente para me permitir alterar intencionalmente um único texto da Escritura. Tenho grande respeito pela ortodoxia, mas a minha reverência pela inspiração é muito maior. Eu preferiria 100 vezes parecer incoerente comigo mesmo a ser incoerente com a palavra de Deus. Eu gosto da honestidade intelectual do Spurgeon no que se refere a isso. Vou voltar a palavra. O Spurgeon ele usou um argumento romântico, mas ele errou. Os grandes teólogos erram também. João Calvino errou bastante. Sim. Jacó Armínio errou, enfim, nós falando de inspiração, nós devemos depositar nossa confiança, toda ela, na palavra, e não necessariamente na interpretação de homens, que Deus levantou e Deus usa, claro, nós devemos sempre avaliar, mas a interpretação desses homens tem erro, né? Mas a questão é que o texto de 1 Timóteo 2, de 1 a 4, é muito claro, é muito simples, é só olhar os textos no meio. Antes de tudo, exorto, pois, prática de súplicas em favor de todos os homens. Quem ele tem em mente aqui? Usar o argumento de que Deus poderia ter escrito isso, Deus poderia ter escrito, o autor bíblico poderia ter... Isso aí, irmãos, é um argumento... É um argumento que questiona, inclusive... A inspiração plenária do texto, a inspiração do autor bíblico. O autor bíblico trouxe ao texto características próprias. As pessoas não entraram em transe e escreveram ali e o Espírito Santo ditou as palavras. Isso aí é outro problema. Mas, enfim, eu tenho que debater sobre o tipo de inspiração. Mas aí, o que ele poderia ter escrito... Não nos diz respeito. O que nos diz respeito é tentar entender as questões em torno do que está escrito, entregue a nós. E aí eu olho, em favor de todos os homens. Ele vai especificar, vai dizer, como se tivesse 2 pontos aí no texto. Aqui não tem, no grego não tem isso. Em favor dos reis, de todos os que acham investido de autoridade.
essas são as pessoas que ele tem em mente quando escreveu isso aqui. Tem em mente esses reis e pessoas que acham investidos de autoridade. Por quê? Porque existia, tanto no judaísmo ali, quanto entre especialmente no judaísmo, né? Porque o judaísmo esperava um Messias político. Então existia uma resistência contra as autoridades. E aí o evangelho se propagando, poderia haver aí alguma confusão na mente tanto gentios quanto judeus, que a salvação não seria para esses homens porque Jesus é o único Messias político e tudo mais e tal. Não, nós devemos orar por esses homens, orar pelos reis, pelos que se acham investidos de autoridade. Aí isso é bom, é aceitável diante de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Mais uma vez, está emoldurado aí. Se hermenêutica a gente usa, está emoldurado. Ore por todos os homens. Quem são todos os homens? Todos os homens sejam salvos. Quem são? Os reis e os que estão investidos de autoridade. E aí no verso 6 ele diz assim, né, que Jesus deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Então todos são esses que o senhor mencionou. Então quer dizer que Deus quer salvar a todos os reis e governantes e Cristo se dá em preço de redenção por todos eles. Mas ocorre que nem todos os reis e governantes na história da humanidade morreram e foram salvos. Ou seja, existem aqueles que não foram regenerados, os quais Deus deseja salvar e Cristo morreu por eles. É a interpretação que o senhor está dando ao texto. De jeito nenhum. É local ali, pastor? De jeito nenhum. Não, o que o senhor quer dizer, então? É outro problema do arminianismo. Explica um pouco melhor. Sabe qual é? Pra gente. Quando eu pego o texto de Timóteo, né, que Deus deseja que todos sejam salvos, né? É outro problema que, a meu ver... Não, é o mesmo texto, pastor, que o senhor está falando. Sim. Não mudei de texto, é o mesmo. É que tem Pedro também, né, que vai falar um pouco sobre isso. Quando Deus deseja e não cumpre algo. Esse é um grande problema. É um problema que, para mim, o arminiano tem que enfrentar, não o calvinista. O fato de Deus ter no seu desejo as pessoas não serem... O problema é que ele levantou aqui. Deus desejando algo e reis... Hitler, por exemplo, não foi salvo, era um governante. Outros inúmeros governantes não foram salvos. Então Deus desejou a salvação deles como essa misericórdia expandida de Deus, essa misericórdia que alcança todos e que não é eficaz para todos. É um problema, mais uma vez, é Deus desejando algo e esse seu plano, esse seu desejo não sendo atingido, não sendo concretizado por causa do homem. Mais uma vez, é colocar a primazia da vontade do homem sobre a vontade de Deus. Jesus morreu por Hitler, pastor? Não. Mas o senhor acabou de falar aí que ele desejou salvar o Hitler, que era o desejo dele. Não, eu estou explicando o texto. Eu não creio que Deus desejou salvar Hitler. Ele está falando que essa é uma visão que... Esse é o problema. Não, mas foi o que ele começou falando. O senhor deu o contexto e disse, o contexto diz respeito a reis e governantes. Ok, se for reis e governantes, ao longo da história... Pastor, Deus também salva reis e governantes. É isso que o texto está dizendo. É só isso. Isso é o que o senhor está imprimindo no texto. Deus também salva reis e governantes. Entre todas as pessoas, sem distinção, reis e governantes estão. Judeus, pobres, ricos, homens, mulheres, Gálatas diz sobre isso. Não tem distinção de classe social. É isso que o texto quer dizer. Ele salva reis e governantes. Está lá. Vai salvar o rei? O senhor começou dizendo que eram todos os reis e governantes, mas tudo bem, tá tudo certo, pastor. O senhor mesmo disse, é só voltar o vídeo aí, quem estiver assistindo, que vai perceber isso. Bom, eu estou explicando agora para o senhor, então. Estou explicando. Então, quer me colocar na saia justa, eu estou te explicando o que eu disse. Foi o que o senhor disse. Não, exatamente. Estou explicando. Então, está explicado? Que Deus quer desejar reis e governantes? É isso. E Deus salvou ao longo da história reis e governantes. Mas não todos. Então, o problema não todos, claro. O problema do arminianismo é entender isso, que são todos, que é algo que Deus deseja e não realiza. Esse é o problema. Ele tem uma vontade revelada. Não. Deus quer salvar, Deus deseja e salva todos os homens sem distinção. Salva todas as pessoas sem distinção de posição social. Deus faz isso, como fez ao longo da história. Então, esse é o ponto de vista. Por quê? Porque se Deus tem algum plano, algum desejo frustrado pela vontade do homem, aí temos algo acima do que Deus quer fazer. Sim, até que tu pode ficar à vontade para tecer os seus comentários também, mas eu acho que fica um pouquinho amarrado na sua fala inicial também, que eu até falei que ia perguntar e depois acabei deixando, né? É aquela questão da expiação ser eficaz. Obtida e aplicada. Ser eficaz para alguns, né? É óbvio que você deixou claro, eu também concordo contigo, nós estamos falando de um ponto específico. Sim. Mas ele acaba se entrelaçando em outros nesse sentido, né? Então, por exemplo, quando você fala que a expiação ela é ilimitada,
ela é por todos, mas ela vai ser aplicada, eficaz, suficiente para alguns também. Aí depois você pode dar uma pincelada nesse conceito aí, mas fica à vontade para comentar a fala do pastor, por favor. Eu aproveito para falar agora mesmo a respeito disso que você levantou, Zeca, porque eu defendo que, de fato, Deus, ele ama todos, deseja que todos venham ao arrependimento, segundo de Pedro 3,9, né, muito claro. E Cristo morre por todos. Mas por que todos não serão salvos? Justamente, aí vem um outro ponto, né, que eu não queria entrar nisso, mas acaba caindo, que é a graça resistível. Atos 7,51. Homens de dura cerviz que resistem ao Espírito Santo, Estevão diz. Só que Jesus, em Mateus 23,37, salvo engano, diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam os que a ti são enviados. Quantas vezes eu desejei, do verbo grego ali, telo, reuni-los como a galinha une os pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não desejaram. Ou seja, Jesus está dizendo, eu desejei, mas vocês não me desejaram, porque a graça é resistível. E por fim, o jovem rico, eu acho que é o maior exemplo de Cristo amando e desejando salvar alguém e essa pessoa sendo resistente. Ele não quis. O texto diz que Jesus o amou. Acho que é Mateus 10, salvo engano. Jesus o amou, mas na perspectiva calvinista, Deus nunca desejou salvar esse homem. Ou seja, é um tipo de crise na Santíssima Trindade, porque Jesus ama, mas Deus não ama salvificamente. Ou é como se Deus dissesse para Jesus, você esqueceu que ele não é eleito incondicionalmente? Então, ou que tipo de amor é esse? Então, por isso que nem todos serão salvos, justamente porque a graça é irresistível. Deus, na sua soberania, permitiu que assim fosse. Sim, depois eu vou voltar a palavra aqui ao Isaac, mas até para entender a dinâmica, professor Kaique, eu acho que fica interessante essa sua explicação, dando um passo à frente, e aí nisso eu volto de novo para a expiação. Porque ficou claro da explicação do irmão da pessoa, da do graça ser irresistível. humano, isso, ter a possibilidade de resistir. Aí a minha pergunta é, quando da expiação ilimitada, isso significa que a graça fica disponível para todos? Porque, se eu não estou enganado, no seu pensamento também, você vai dizer que é a graça que vai dar a oportunidade da pessoa responder sim ou não, né? Tipo, a graça preveniente. Uma restauração do livre-arbítrio também, né? Tem uma... Não estou inventando. Não, tá certo. Tem uma diferença entre os arminianos clássicos e os wesleyanos. O clássico entende que essa graça preveniente ela é manifesta no ato da pregação do evangelho, de modo que ela convida, então, capacita... Então, não na expiação. O sacrifício de Cristo não é essa graça para todos. Então, eu ia só concluir meu raciocínio, que no pensamento wesleyano, essa graça preveniente ela é manifesta em termos antropológicos, cosmológicos e pneumatológicos. Aliás, a própria revelação geral, o Wesley cria que era um meio de graça preveniente, né, que capacita o indivíduo para que ele receba a salvação. Então, eu acredito que o ponto é o seguinte, Jesus morreu para providenciar para todos. E todos aqueles que, habilitados por essa graça, seja no entendimento do wesleyanismo ou do arminianismo clássico, habilitado por ela, se arrepender e crer, vai desfrutar dessa salvação que foi providenciada por Cristo Jesus. Entendeu? Então, creio dessa forma, Zeca. Perfeito. Você também pode ficar à vontade para ter seus comentários aí em cima da fala aí, que eu vi que você... Deu uma risada. Né? Ficou com vontade. A risada é um espantalho. Mas, não, tudo bem, você comenta. Mas daí também eu queria que você falasse dessa perspectiva aqui que ele levantou, dentro do pensamento calvinista, Isaac, por favor. Porque quando o irmão fala que a expiação, então, ela é limitada, isso significa também que essa expiação ela será direcionada a todos esses eleitos e que eles irão aceitá-lo incondicionalmente. Ela não seria objeto para outras pessoas. Então, o sacrifício de Cristo, para quem não é eleito, não teria função, vamos dizer assim. Assim, Zeca, nós precisamos entender que todos nós nascemos condenados. Todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. O texto de João vai falar que nós já estamos condenados. Quem não aceita o Filho já está condenado. Então, nós não olhamos para o ser humano como alguém possibilitado a sair da condição de condenado para salvo. Isso quem faz é um departamento, por assim dizer, totalmente de Deus. A graça, nós cremos que existe uma graça comum, que é aquela graça que nos possibilita viver, a administração de Deus, é aquele texto que diz que a chuva cai tanto no campo do crente como do ímpio. Essa é a graça comum, é a bondade de Deus sendo espalhada aí
a todas as pessoas, né? Existem pessoas que nós conhecemos que não creem em Jesus e são pessoas, por assim dizer, boas. O problema é que essa bondade, essa moralidade, ela é veementemente condenada por Romanos 2. A Romanos 2 vai falar de pessoas que eram piedosas, guardavam a lei e tudo mais e tal, e mesmo assim são pessoas que, a partir do capítulo 3, nós vamos entender, são pessoas que estão destituídas da graça de Deus. E a revelação geral, como o pastor mencionou ali, ela não serve para salvar, ela serve para condenar ainda mais, como diz o texto de Romanos 1. Então as pessoas são indesculpáveis, porque havendo ali a revelação geral, na consciência até, Romanos 2, e na natureza, as pessoas rejeitaram o Deus e se tornaram indesculpáveis. Então, o ser humano, deixado a sua bel vontade, a sua própria vontade, ele vai sempre rejeitar a Deus, sempre rejeitar a Deus. Quando Deus, com seu chamado eficaz, é sempre eficaz, com seu chamado vem, convence, demonstra ali a mensagem do Evangelho, e é sempre pelo Evangelho. Deus não salva ninguém porque a pessoa olhou para o céu, não, é sempre pelo Evangelho. É pela loucura da pregação que as pessoas são salvas. Então, quando Deus vem, por mais que haja resistência de algum tempo, como eu mencionei o caso do apóstolo Paulo, a pessoa vai crer, vai se render ao Senhor Jesus e vai crer. É assim que funciona a dinâmica nesses passos aí. Por quê? Mais uma vez, porque nós voltamos lá para a eleição, lá para a predestinação. Vai cair aí, não tem jeito. Uhum. Deus veio para expiar os pecados de um povo exclusivamente seu. E esse povo, ele conhece e escolheu desde antes da fundação do mundo. Ele não está esperando as pessoas aqui aguardando, agora vamos pregar o evangelho aí, vamos ver quem vai se converter. Não, ele sabe. Ele sabe de um jeito ou de outro, ele sabe. Arminiano, ele sabe, ele escolheu essas pessoas desde antes da fundação do mundo. Então, não faz o menor sentido Jesus vir morrer para todas as pessoas sem exceção. Jesus veio para morrer por esse povo, essas ovelhas que ninguém vai arrebatar da mão dele. Jesus veio para morrer por eles, olhando para eles, pensando neles. Mas não faria sentido a morte, pensando numa perspectiva assim, para condenação também? A morte para condenação? É a morte de Cristo. Porque, todos já estão condenados. E a morte... A evangelização, aí que está. As pessoas criam eu já ouvi isso em outros debates. As pessoas criam um espantalho de que, então, o evangelismo do calvinista não vale. Você está demais com esses espantalhos. Eu tenho que desfazer aqui, cara, porque o pessoal ouve aí aos montões aí pela internet da vida aí. Porque o evangelismo dos calvinistas é falso, calvinista não precisa evangelizar, e o convite que nós fazemos às pessoas, porque nós não sabemos quem são os eleitos, ele é falso porque pode ter um incrédulo ali. O evangelho, a pregação, o evangelismo tem dois efeitos. Tem dois efeitos. Sabe quais são? 1, salvar pessoas, e 2, condenar ainda mais as pessoas. É isso que o evangelho vai fazer. É dura essa verdade, mas é isso, porque são as pessoas que rejeitaram o Filho. Essas pessoas existem no Novo Testamento. Acho que até para completar a ideia dele, e aí pedir seu comentário, Kaique, o sacrifício então, tem essa questão da condenação. É isso, né? Se a pessoa não aceita, para ela é condenação. É mais, né? Porque ela já está condenada, né? Essa ideia de aceitar ou não, ela é fantasiosa no calvinismo, porque a eleição é incondicional. Não existe a ideia de rejeitar um convite que não é verdadeiro, que não é genuíno. Mas Atos 17:30 diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Ele está chamando todas as pessoas ao arrependimento, mas é um chamado ilusório, não é um chamado autêntico. E aí, talvez o calvinista possa dizer, mas existe uma vontade revelada e uma vontade secreta, né? Não, isso é típico. Não iria por isso. Você não iria por esse caminho, mas eu já ouvi alguns calvinistas dizendo isso. Eu vou falar que não é um chamado verdadeiro, também não é o caminho. Espera que você comente. Vamos lá, Kaique, pode terminar aí, que também nós estamos no tempo do bloco, mas vai lá. Tá. Então, o que eu creio? Atos 17:30 é um chamado genuíno, de fato, a todos os homens que venham se arrepender, justamente porque Cristo morreu por todos e Deus deseja salvar a todos.
Por quê? Do contrário, Zeca, nós chegaremos à conclusão inequívoca de que Deus ordena que as pessoas façam o que ele mesmo tornou impossível. E para piorar, ele as condenará por não conseguirem atender a esse convite. Então é um convite que é estendido a todos, mas é uma cruel zombaria dirigida aos incrédulos, uma vez que Cristo não deseja salvá-los, morreu apenas por algumas pessoas e esse chamado ele não é autêntico. Ou seja, ele te chama ao arrependimento, você não pode se arrepender e ainda assim será castigado por isso, porque você não quis receber algo que ele nunca quis te dar. É como se você pegasse uma criança, colocasse uma geladeira nas costas dela e dissesse, ande 1 quilômetro com essa geladeira. É óbvio que ela não vai conseguir. E se você não conseguir, eu ainda vou te pôr de castigo, vou te dar uma surra. Basicamente, esse é o entendimento e a interpretação que é dada a esse texto de Atos 17:30. Como a gente está no final do bloco, eu vou passar a palavra para o Isaac para encerrar, mas eu já vou ouvir, porque os calvinistas vão no padrão nessa resposta. Eu já quero ouvir seu comentário antes para dar tempo. Provavelmente ele vai falar que não é que Deus quis condenar, a pessoa já estava condenada. Então, a pessoa já está condenada, eu concordo com isso, depravação total é ponto pacífico, nós cremos, mas Deus ama o mundo, ele deseja que todos cheguem ao arrependimento e ele providencia meio suficiente para isso. É isso que nos distancia, entre aspas, eu colocaria. Por quê? No calvinismo não há o desejo de Deus de salvar a todos, isso é claro. Deus não quer salvar a todos, Deus não ama a todos. E essa graça comum que o irmão elencou é uma graça sem graça, que Jesus Cristo refutou em Marcos 8:36, quando disse, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, é uma graça que te faz ser rico, que chuva e tantas outras coisas, mas não é uma graça que te possibilita a salvação. Afinal de contas, Deus nunca te elegeu para tal. Possibilita isso. Vamos lá, Isaac. 4 minutos para a gente encerrar o bloco aí, por favor. Vamos lá. Vai, o espantalho. Tem um monte. Não tem nenhum espantalho. É espantalho lógico. O calvinismo não lida com essas questões dessa forma. Eu falei, mas não era para provocar. Isso aí é argumento. O senhor está criando espantalho de espantalho. Isso aí é argumento velho, argumento criado pelo Vailate lá, e os discípulos dele vêm. Negativo, é Bíblia. E coloca isso daí. Desculpa. Não foi me entender. Eu estou encerrando. O pastor é só argumentos ad hominem, não responde um texto. Eu posso dizer não respondeu 2 Pedro 2:1, não respondeu Romanos 5:6, não respondeu 1 João 2:2. O senhor é bom de criticar, pastor. Então, pera. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo. Aí a gente respira, toma uma água e eu vou medir melhor fui jogar uma A culpa bomba, foi sua, então, Zé. Faltando 2 minutos para acabar o bloco, eu fui lançar a polêmica. Desculpa, gente. Nada, que isso. Tranquilo. Eu achei que não ia causar tanta polêmica. A Angélica gosta de polêmica. Se fosse só a Angélica, tava bom. O YouTube lá frita. Nessa hora frita. Aqui, em 30 segundos, não sei quantos mil comentários lá, todo mundo. Mas calma, vamos todo mundo respirar, aí a gente volta. Deixa eu só dar uns recadinhos aqui, então. Meus irmãos, 3 minutinhos para a gente poder encerrar. Considerações finais, aplicação para quem nos assiste. Pastor Isaac começa. O professor Kaique vai ter o privilégio de encerrar o programa de hoje. Perfeito. Vamos lá, pastor. Queridos, o apóstolo Paulo, na sua carta mais difícil, a interpretação mais difícil, que é a carta aos Romanos, diz assim, lá no capítulo 11, versículo 33. Qual a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus? Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por ele, e por meio dele, para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. O apóstolo Paulo vem falando até esse ponto, muito predominantemente, sobre salvação. E é fazendo a distinção aí da salvação entre Israel e os gentios. E aí ele termina a sua parte doutrinária com esse trecho aqui, falando, esses são assuntos, realmente são assuntos que desafiam o nosso entendimento, desafiam muitas vezes até a nossa lógica. Então eu entendo você, meu querido irmão arminiano, que está aí e tenta achar aí a lógica para tudo, para essas questões, essa dinâmica toda, tentando, por assim dizer, justificar Deus dos seus atos, porque salvou uns e não salvou outros, e esses outros que ele não salvou é porque a pessoa rejeitou. A questão é que, voltando na pergunta do Zeca anteriormente,
existem pessoas que Deus não exerceu a sua graça salvadora. Existem pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. Existem pessoas que, essas pessoas nasceram condenadas, viveram condenadas e morreram condenadas pelo seu próprio pecado, pela sua natureza, pela sua condição de pecadoras. E a essas pessoas, Deus nunca falou do seu Evangelho, que é o único meio de salvação. Deus se tornou injusto porque essas pessoas nunca ouviram falar de Cristo? É a pergunta lógica que vem à nossa mente. Mas nós não temos solução para isso. Nós não temos solução porque Deus não se manifestou salvador a essas pessoas. Porque o Evangelho não alcançou essas pessoas. O que nós devemos fazer? Nós devemos nos submeter ao escrutínio de Deus, aos insondáveis juízos de Deus que nós não conseguimos entender. Salvação é esse assunto. Deus escolheu uns e não escolheu outros. É isso que a Bíblia apresenta. Pastor Isaac, desculpa até por cortar, mas é que o tempo pede, né? E obrigado pela colaboração, pela contribuição. Foi bonito. Os escrutínios não é todo mundo, né? Não é todo mundo que consegue encaixar na frase, não. Tirei do juridiquês. Não é todo mundo. Deus abençoe. Os contatos do irmão da igreja à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Kaique, sua vez. Perfeito. Meus irmãos, João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gostaria apenas de citar o próprio João Calvino, que diz o seguinte a respeito de João 1:29. Ele estende essa benevolência indiscriminadamente a toda a raça humana. E em João 3,16 ele comenta e diz o seguinte, que o Pai Celestial não deseja que a raça humana, a qual ele ama, pereça. Nesse caso eu concordo com certeza com o João Calvino. De fato, Jesus morreu por todos e cada um dos homens. Sendo assim, o que eu trago para a nossa reflexão em termos de aplicação prática é o seguinte, sinta-se motivado a pregar o Evangelho ainda mais, considerando o fato de que Deus deseja salvar o pecador, que Cristo morreu de forma substituta, uma morte humilhante, uma morte terrível por todos os pecadores. Então, sinta-se motivado a pregar o Evangelho por conta disso, a fim de que o Cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através da sua vida.